aula de hoje, daremos início ao capítulo 2 de vocês do livro Fundamento Ético. Trabalharemos as páginas 21, 22, 25, 26, 27 e 28. Nesse capítulo 2, nós falaremos sobre a crise do sistema colonial no Brasil. Trabalharemos o tópico 1, que fala sobre o despotismo esclarecido em Portugal, a Reforma Pombalina e as Guerras Guaraníticas. Trabalharemos também o tópico 2, que fala das reformas pombalinas no Brasil, da tutela dos povos indígenas, do controle sobre o ouro e do distrito diamantino. Bom, o despotismo esclarecido, ele foi um marco do governo de Marquês de Pombal. Mas o que foi esse despotismo esclarecido? O despotismo esclarecido é uma expressão que se refere a políticas de governantes que, mesmo exercendo o poder com bases em princípios absolutistas, procuram incorporar algumas ideias iluministas em seus planos e suas ações de governo. Marquês de Pombal, que tinha como nome oficial Sebastião José de Carvalho e Melo, recebeu o título de Marquês em 1770 e ele comandou o país entre 1750 e 1777. Pombal era pertencente a uma família da pequena nobreza e, de certa forma, ele era menosprezado pela alta nobreza da corte. Contudo, a sua atuação administrativa, a época do terremoto que arrasou Lisboa em 1755, garantiu a ele total confiança do rei. Então, o poder de Pombal estabeleceu-se de forma sólida e ele assumiu o papel central no comando de Portugal e de suas colônias. Em meio a isso, Pombal adquiriu uma responsabilidade progressiva pela reconstrução da cidade de Lisboa e impôs um plano que substituiu muitas ruas e becos por grandes ruas que obedeciam a um traçado geométrico. E a partir de então, todos aqueles que desejassem construir edifícios nessa parte nova da cidade deveriam respeitar o plano de Pombal. Pombal, além de alterar as feições da capital do reino, realizou outras reformas para ampliar o poder da monarquia, solucionar a crise econômica causada pela dependência financeira em relação à Inglaterra e limitar o poder do clero e da alta nobreza. E para isso, ele adotou algumas medidas, que foi a reorganização dos portos e frota naval, a fundação de companhias de comércio, a proibição da exportação de moedas e a criação do erário régio. Um ano depois, ele decretou a Lei da Boa Razão, que modificou o sistema de leis do reino e reforçou a chamada Lei do Soberano. Assim,
Pombal passa a ser conhecido por suas atitudes duras contra qualquer ameaça à monarquia e a seu governo. Em 1758, o rei foi vítima de um atentado atribuído a membros da alta nobreza que teriam contado com a cumplicidade de alguns padres jesuítas. Em resposta a isso, o rei assina um decreto que expulsa os jesuítas de Portugal. E após isso, o rei adota várias medidas referentes à religião e ao ensino. Entre estas estão a conversão do Tribunal da Inquisição em Tribunal Régio, a abolição da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, a promoção do ensino laico, fazendo assim uma reforma que englobou desde os estudos primários até a Universidade de Coimbra, e também retirou da Inquisição a competência sobre a censura dos livros, que passou a ser feita por um novo órgão denominado Real Mesa Censória. E essas medidas para combater os jesuítas também se estenderam em todos os territórios que eram colônias portuguesas na América, na Ásia e na África. Em meio a isso, no século XVIII, ocorreram as Guerras Guaraníticas, que foram um conjunto de confrontos no sul do Brasil, na região dos sete povos das Missões. E elas se estabeleceram em um contexto em que os indígenas travaram um confronto contra as tropas portuguesas e espanholas para defender o território. Uma vez que, com a reforma pombalina, todas as terras estariam passando para o domínio da coroa. E a fim de manter o controle sobre essas terras, foram criadas companhias monopolitas, como a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, que tinham como objetivo explorar nessas regiões o plantio do cacau, algodão, arroz, cravo, canela, usando o trabalho de escravizados africanos e transportando os produtos para a Europa em vários navios da própria empresa. Bom, em meio a isso, Pombal estabeleceu várias medidas que afetaram as nações ameríndias do Brasil. Na teoria, a escravidão indígena foi oficialmente extinta. A discriminação contra os nativos foi combatida, assim como a diferença entre esses povos e os colonos portugueses. Lembrando que isso foi na teoria, porque na prática o discurso era outro. Mas Pombal estabeleceu essas medidas porque ele era bonzinho? Claro que não. Ele estabeleceu essas medidas com o intuito de transformar os indígenas em trabalhadores produtivos, indivíduos que fossem obedientes à coroa e que fossem defensores do território brasileiro. Assim, em 1755,
foi aprovado o Diretório dos Índios, um dos documentos mais importantes da era pombalina. Por meio da aprovação desse documento, as aldeias indígenas deveriam converter-se em vilas ou aldeias administradas por um só diretor. No interior delas, deveriam ser criadas uma escola com um professor para os meninos e outro para as meninas. Contudo, as línguas nativas foram proibidas nesses aldeamentos. O único idioma permitido era o português. Assim, essas políticas de Pombal se tornam, de certa forma, ambíguas. O que é ambígua? Que tem dois lados, que é dúbia, que tem um ou mais sentido. Mas por que elas eram ambíguas? Porque, por um lado, elas concediam a liberdade aos grupos ameríndios e, de certa forma, equiparava os direitos deles àqueles dos colonos de origem portuguesa. Mas, por um outro lado, esse povo, essa população indígena, passa a ser tutelada. Ou seja, está, de certa forma, protegido pela coroa portuguesa, mas submetidos à determinação do Diretório dos Índios, que por muitas vezes foi rigoroso e interferiu diretamente em muitos dos seus costumes, com o intuito de obrigar os indígenas a integrar a sociedade colonial. Outra questão bem interessante do governo de Pombal é sobre a questão do controle sobre o ouro. A exploração das colônias, a exploração colonial, era a principal fonte de renda de Portugal. E Pombal adotou uma série de medidas para reforçar o pacto colonial e garantir maior exploração de seus domínios na América. Nas regiões que ocorreu a mineração, era fixado um imposto obrigatório de no mínimo 100 arrobas de ouro por ano, o que equivale a 1,5 toneladas. Quando a colônia não recolhia aos cofres reais essa quantidade de ouro, era decretada a derrama. Mas o que era a derrama? Era o confisco do ouro que estivesse em poder da população até a quantidade necessária para completar o valor do imposto obrigatório. Em meio a isso, a exploração dos diamantes também foi regulamentada para se evitar o intenso contrabando. Pombal decretou o monopólio régio sobre essas atividades, ou seja, somente o próprio governo podia explorar as minas de diamantes. E para isso, foi criado o Distrito Diamantino, cercado e rigidamente vigiado para impedir que por ali pudesse circular pessoas não autorizadas e furtar os diamantes. E todas essas medidas vieram a descontentar os colonos e a estimular rebeliões contra a metrópole no fim do século XVIII. Assim sendo,
apesar de conseguir, com suas medidas, melhorar a arrecadação de Portugal, o Marquês de Pombal fez muitos inimigos ao longo do seu governo. Com isso, finalizamos a primeira parte da nossa segunda unidade e eu deixo para vocês as atividades das páginas 23 e 27 do livro de vocês.